Shalom, amada, bendita do Senhor. Vamos aqui para o devocional da noite. Lucas capítulo 7. Glória a Deus por todas as coisas. O Senhor é contigo. Você é bendita, agraciada. Você é a menina dos olhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos aqui, antes de a gente começar a leitura de Lucas 7, nós precisamos orar, exatamente, pedir ajuda ao Espírito Santo. Então vamos lá, feche seus olhos. Querido amigo Espírito Santo, eis-nos aqui, estamos aqui para te ouvir, te obedecer, para fazer a tua vontade. Nós queremos entender a tua palavra, nós queremos ter discernimento espiritual, nós queremos ser mulheres espirituais, viver no sobrenatural. Ensina-nos, Senhor, ajuda-nos, Deus, fortalece a nossa fé, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Revela-nos a tua palavra e nos enche de sabedoria, nos enche do teu Espírito, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então vamos começar Lucas capítulo 7. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, e ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e a construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, e por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Eu digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. E digo a meu servo: faça isto, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Para você ver a diferença que faz quando a gente lê o livro de Lucas, esses detalhes. Na minha cabeça, eu estou lendo a Bíblia pela 5ª vez, a Bíblia toda, e na minha cabeça sempre foi o centurião com Jesus. Sempre para mim eu tive esse encontro, mas na verdade não. O centurião disse: eu não sou digno de entrar na tua presença, Jesus. E eu também sou um homem sujeito à autoridade. E quando eu digo a um servo ele vai, ele vai. Então ele acreditava que pelo poder da palavra o Senhor podia curar o servo de onde quer que ele estivesse. E assim, era um homem temente a Deus. Ele construiu ali a sinagoga e ele também ajudava a nação, ele ajudava as pessoas. E ele estava ali suplicando por um servo. E Jesus viu tudo isso nele. E Jesus disse: olha, eu não vi fé assim. E curou. Assim que as pessoas chegaram lá na casa, encontraram. O servo estava restabelecido, a saúde dele já estava 100%, já tinha voltado. Glória a Deus. E esse centurião era uma pessoa importante, era um líder religioso importante. E ele demonstra essa fé. E eu e você precisamos também demonstrar com atitudes a fé que nós temos no Senhor. Amém? Vamos seguir versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. E ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. E depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que os carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e região circunvizinha. Então imagina, a viúva ela já tinha perdido o marido, agora perdeu o filho, o seu único filho. E também para uma viúva é importante ter um homem dentro de casa, porque é da onde vem o sustento. Ela agora estaria, Deus dará, né? Ela não sabia bem o que poderia acontecer a partir de agora com ela. Então ela estava sofrendo com a falta do filho e ainda pensando na provisão que seria. E Jesus viu a dor e o sofrimento dela, e Jesus ressuscitou, porque Jesus tem poder sobre a morte.
Aleluia, glória a Deus. E eu quero te falar, eu quero ver ainda nesses próximos dias, esses próximos anos, uma ressurreição. Porque Jesus ressuscitou e Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele ressuscitou pessoas, ele curou, ele expulsou demônios, ele auxiliou, ele ajudou, ele abraçou, ele acolheu. E eu e você podemos fazer o mesmo para seguir o exemplo do Senhor. Amém? Vamos seguir? Versículo 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando 2 deles, e enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? E dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? E naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. E eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com o que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho. E vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos, né? A árvore e seus frutos. Jesus está falando sobre isso, né? Agora ele está testemunhando a respeito de João e falando, né? Dizendo: João sim é um profeta e é mais do que profeta, né? Ele na verdade foi enviado pelo Senhor e é como Elias. Ele tinha ali, né, algo de Elias sobre a vida dele. E as pessoas reclamavam de João Batista, que vivia em jejum, que pregava no deserto, né, que não tomava vinho. E agora reclamam de Jesus, que come, que bebe. E as pessoas falam: olha, eu espero que você esteja concentrado aqui na palavra, porque a vizinhança está eufórica com som alto. E eu espero que não esteja vazando aí, que você esteja ouvindo em nome de Jesus a palavra. Se concentre, porque o Senhor quer falar. Mesmo no meio de tanto barulho, Deus quer falar com você. Então ouça em nome de Jesus. Amém? Vamos seguir versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. E ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe-lhe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. E ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Acho tão engraçado quando esse povo fica subestimando Jesus, né? E Jesus vem aí.
Vamos ver o que Jesus está falando. Simão é Pedro, né? Dize, mestre, disse ele, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e a outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, e por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu, suponho que aquele quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. E em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé te salvou, vá em paz. Essa mulher era Maria, né? E ela ali ungiu Jesus. E lembra daquela história toda de Judas, que foi a gota d'água para Judas, que ele saiu dali para trocar, para negociar e vender Jesus, né? E aqui Jesus estava na casa de um fariseu. Eles viviam questionando Jesus, né? Querendo ali ver a vida alheia. Mas ele também convidou Jesus para comer na casa dele. E era muito comum quando você chega na casa de alguém, né, que como você anda muito, geralmente os pés estão muito sujos, de poeira, e era comum que se lavasse os pés para entrar na casa da pessoa. Então a pessoa dava ali os pés. E a saudação das pessoas na época eram beijos, né? Então é como se estivesse dizendo bem-vindo, fique à vontade na minha casa. E ele está falando para o fariseu, você não fez nada disso, mas essa mulher, sim, ela pode ser uma pecadora e agora os pecados dela estão perdoados, mas desde que eu cheguei, ela lavou meus pés com suas lágrimas, ela enxugou com seus próprios cabelos, né? Falou também do perfume caro que ela derramou, ela ungiu. Esse foco aqui não é para falar quando Jesus foi ungido, a gente viu isso em Mateus e Marcos também, né? Mas esse foco é para dizer que Maria era uma pecadora e que pode ser eu e você, mulheres que pecamos, constantemente queremos entrar na presença do Senhor. Hoje mesmo eu tive um momento muito forte com o Senhor, que eu só conseguia dizer, Senhor, eu te amo, e eu chorava ali, Senhor, eu te amo mais do que tudo, eu amo tua palavra. E esse momento para mim foi muito forte. E eu imagino que Maria estava num desses momentos, beijando os pés do Senhor, ali ungindo ele, ali enxugando com seus cabelos, né? Não queria sair da presença do Senhor. E muitas pessoas ali não valorizavam, e Maria valorizou. E Jesus disse, olha, seus pecados estão perdoados e sua fé te salvou. Vá em paz. E é isso que ele fala hoje para mim e para você. Vá em paz.